deu início aos trabalhos nesta quinta-feira. A CPMI é composta de 32 parlamentares titulares, 16 senadores e 16 deputados. Representa preocupação extra para o Planalto, que busca evitar o agravamento da crise na relação já conturbada com o Legislativo. Alguns governistas enxergam uma oportunidade de contrabalancear a exposição negativa em razão da CPI do MST, a qual é amplamente dominada pela oposição. Os aliados de Lula têm como prioridade acelerar os trabalhos na CPMI, focando principalmente nos financiadores dos manifestantes em Brasília, aproveitando o material já levantado pelo Supremo Tribunal Federal e pela Polícia Federal. Além disso, existe a orientação de se evitar a convocação de militares para impedir novos conflitos entre esse grupo e o governo. Ainda existe, por parte do governo, o temor de que as investigações revelem fatos constrangedores adicionais para o governo Lula, como os vídeos vazados do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, o general Gonçalves Dias, agindo de maneira amigável ao lado dos invasores do Palácio do Planalto. Bom, a relatoria desta CPMI, senhores, ficou com Elisiane Gama, que é aí uma aliada de Flávio Dino, eleitora de Lula, né? Muito próxima de Flávio Dino, enquanto que a presidência ficou a cargo de Arthur Maia, que é nome de confiança do presidente da Câmara, Arthur Lira. E vale lembrar que ontem, em entrevista, o Arthur Maia, ele disse: não há nada que impeça de nós convocarmos Jair Bolsonaro. Foi uma frase que ele disse ontem à CNN, né, em entrevista que ele deu ao vivo. Bom, o senador Marcos Duval questionou a indicação de Elisiane pela proximidade com Dino, já que ele deverá ser um dos alvos da oposição nessa CPMI. Apesar de Elisiane ser uma boa opção para o governo, ela não foi a primeira escolha. A ideia, naquele primeiro momento, era que Renan Calheiros, que, aliás, o retrato de Renan Calheiros, não sei se vocês sabiam, né, que foi danificado na invasão, foi refeito, mas foi feito com mais cabelo. É verdade, é verdade. Ele aparece lá com uma cabeleira. É assim, poderia até ter uma legenda: oi, vocês lembram de mim? Eu continuo mesmo, mas os meus cabelos, né? A primeira opção era o Renan Calheiros, né, próximo de Lula, que ele assumisse essa posição. Em paralelo, o senador Eduardo Braga também foi cotado, mas nenhum dos dois, no entanto, quis fazer parte dessa comissão. A intenção dos parlamentares aliados de Bolsonaro é tentar emplacar a narrativa de que o governo Lula foi, no mínimo, omisso nas vésperas e no dia da... Não é tentativa do golpe, pessoas. Eu vou explicar para vocês do TP. Golpe já é a tentativa, né? O crime de golpe do Código Civil já é tentar. Então é uma redundância. Vocês que são da imprensa, que caçam as coisas que eu falo, procurem o que é redundância no dicionário. Bom, um documento produzido pelo Sistema Brasileiro de Inteligência, na época, deve permear os trabalhos da oposição. Bom, meus queridos, qual, Beraldo, é a sua esperança nesta CPMI que nasce? Bom, a esperança, infelizmente... ela acabou... É a última que morre, não, ou ela é uma natimorta? Natimorta nesse caso. Por quê? O governo está bastante preocupado com a CPI do MST. Ou ela foi abortada e a Nazaré só trocou a criança? É uma possibilidade. É uma possibilidade. Porque, no final, o governo tem interesse em fazer uma moeda de troca para que a CPMI do 8 de janeiro sirva para frear qualquer avanço da CPI do MST. Nós temos hoje uma obrigação dos parlamentares, senadores e deputados de se debruçarem nos fatos que levaram àquela invasão. Porque eu tenho batido numa tecla, que é o seguinte: o que é golpe? Golpe de Estado, essa é a acusação
que tem sido feita. Golpe de Estado é quando você faz um movimento, você conspira, você organiza. E no caso concreto do 8 de janeiro, aquelas pessoas que lá estavam, que invadiram o prédio dos três poderes, teriam que ter um plano, um projeto para depor o governo atual, fechar o Congresso, fechar o Supremo Tribunal Federal e dar posse a um novo governante. Esse é o golpe. Isso que aconteceu em Cuba, isso aconteceu na Venezuela, isso aconteceu em tantos lugares, mundo afora, e não aconteceu no Brasil em 64, porque então o presidente João Goulart pegou um avião, se mandou para o Rio Grande do Sul e de lá para o Uruguai. Ele não estava em Brasília lutando pelo seu governo. Ele, assim que pôde, deu no pé. Então, bastante diferente. Agora, quando você tem essa CPI, essa CPMI, que deveria investigar a sério o que aconteceu, você teria obrigatoriamente que chegar nas ações e omissões das forças de segurança. Porque como pode aquele grupo de pessoas entrar com tanta facilidade na sede dos três poderes da República Brasileira? É inaceitável, sob qualquer circunstância, que seja tão fácil entrar no Palácio do Planalto, na sede do Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. É um vexame internacional as cenas que vimos, e a gente precisa ver todas as cenas, a gente precisa ter conhecimento. Agora, com relatoria da senadora do Maranhão, parceira do Flávio Dino, com a presidência do Arthur Maia, que é, e usar uma expressão chula, não vou, amicíssimo, muito próximo do primeiro-ministro do Brasil, que é Arthur Lira. Qual é a chance de termos um resultado efetivo? Infelizmente, na minha opinião, nenhuma. Você acha que essa relatoria, mano, vai ser uma relatoria ladina? Olha, a Elisiane, apesar de ser aliada... Agora, você falou de ser fácil, né, invadir, né? Daqui a pouco vão levar o Jota Quest para falar assim, como é que é você entrar na Praça dos Três Poderes? Fácil, extremamente fácil. Olha, a Elisiane, apesar de ser aliada do Dino, da política local no Maranhão, ela é alguém que votou pelo impeachment da presidente Dilma, por exemplo. Ou seja, não é, digamos, uma esquerdista raiz, assim, que não consiga trocar de posição se as circunstâncias políticas... Vai ver, um dia ela descobriu também que ela passou sede no zoológico, aí ela ficou tocada, aí... O meu ponto é que eu acho que trata-se de uma configuração em que o rumo da CPI depende muito mais do rumo da relação entre Arthur Lira e Lula do que das cartas já jogadas na mesa. Ou seja, eu acho que Lira está usando todas as cartas que tem na mão para barganhar cada vez mais poder na sua relação com o presidente Lula. E eu acho que a CPI... Defina poder. Ele quer tomar decisões. Então, quanto mais decisões estiverem concentradas sob o guarda-chuva dele, o que tem a ver com cargos, tem a ver com destinação de recursos do orçamento público, enfim... Quanto mais a agenda do Lira for contemplada pelo governo Lula, mais aliado de Lula ele será. Quanto menos o Lula contemplar essa agenda ou fizer algum tipo de resistência aos rumos que Arthur Lira deseja, aí pode ser que as cartas na mesa comecem a ser usadas contra o governo. Eu acho, nesse momento, que o homem mais poderoso, como eu disse, o L mais poderoso do Brasil não é o de Lula, é o de Lira. É o de Lira? Você concorda? Você acha que não vai dar em nada também, Ricardo Rose, essa CPMI? Ô, Pavinato... Aliás, pior que não dá em nada, você acha que ela pode dar ruim ainda para quem estava esperando essa CPMI? Exato, era o que eu ia falar. Pior do que não dar em nada, ela pode dar ruim. Concordo com o que o Beraldo falou, com o que o Mano falou aqui, numa junção das duas coisas. Havia-se uma expectativa da CPMI poder investigar o que aconteceu de fato. No dia 8 de janeiro, em especial, se houve uma omissão por parte das forças que tomavam conta da sede dos três poderes. E a gente está vendo aí com a composição do relator e do presidente da CPI, da relatora e do presidente da CPI, que o poder está na mão do presidente da Câmara, Lira, que
muito próximo do presidente da CPI. De novo, o presidente da Câmara entenda-se o primeiro-ministro, gostei da expressão, acho que é essa mesmo. E o Lira vai barganhar com isso o máximo de poder, entenda-se, emendas, recursos, postos e cargos no governo. E o relator, que tem um papel extremamente importante, é próximo ao Dino, que teoricamente poderia ser uma das pessoas investigadas ali por omissão em especial. Então já foi, acho que essa, infelizmente, já era. E como esse é um governo de todos, não só omissão, mas também mulheres são. Mulheres são, né? isso. Porque não há sexismo nessa CPMI. Aliás, professor Marcelo Suano, a relatora ela acabou de dar uma declaração. Gostaria que o senhor falasse a respeito dela. Alemão, você pode colocar a declaração da relatora da CPMI? Para que a gente possa construir um plano de trabalho que minimamente atenda a maioria do colegiado, mas naturalmente também ouça aí as minorias, né? Converse com todos os parlamentares de forma que a gente possa ter um plano de trabalho efetivo, que nós possamos ter ao final um relatório conclusivo, com levantamento de provas, nós vamos fazer as diligências necessárias, fazer as requisições necessárias, enfim, nós vamos buscar todos os instrumentos que estão à disposição de uma CPI, nós vamos buscar com o objetivo fundamental, que é o processo de investigação. Bom, e aí, professor, será que nesse processo de investigação vai se descobrir que muita gente que foi para o xadrez, não o 4D, né, aquele, né, porque uns no Brasil vão ver o sol, a terra do sol nascente, outros vão à terra do sol nascer quadrado. Né? Vai se descobrir que muita gente devia ter ido à terra do sol nascer quadrado, ou isso aí foi protocolo, meramente protocolo? Olha, Pavinato, vou utilizar aqui uma expressão de Sua Excelência, Presidente da República, Dilma Rousseff. Essa CPMI, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, todos vão perder. Em especial o povo brasileiro. Nós vamos perder tempo, nós vamos perder recursos, vamos perder dinheiro, nós vamos perder capacidade de articular realmente aquilo que é importante para o povo brasileiro e, acima de tudo, nós vamos perder credibilidade nas CPIs ou CPMIs. Ora, ela está sendo articulada de uma maneira em que o governo conseguiu avançar e ele marcou a sua posição. Quando a gente olha os senadores que estão, é a Damares, tudo bem, está de um lado definido. Ana Paula Lobato, Davi Alcolumbre, meu Deus. Eduardo Girão está no lado definido. Esperidião Amin está no lado definido. Fabiano Contarato, já se sabe o que é. Marcelo Castro, Marcos Duval, Omar Aziz, Otto Alencar, Rogério Carvalho, Soraya Tronic, Veneziano Vital. Quando a gente olha, o que eles conseguiram? Fazer com que a CPMI seja travada, porque a relatoria vai tentar apresentar argumentos ou tentar levantar questões, porque é isso que faz o relator. Mas você falou esses nomes, nem Monteiro Lobato conseguiria fazer uma escalação dessa. Não, mas com todo respeito, isso aqui eu diria que é a festa para não dançar música nenhuma e não produzir nenhum resultado nessa festa, seja um casamento, seja namoro, seja relações afetivas quaisquer. Não vai produzir nada isso daqui. No entanto, se você tem... melhor o Ratinho ser mediador da CPMI? Poderia ser, mas sabe por qual razão? Porque você precisa, numa mediação, seja na presidência, seja na relatoria, indivíduos que tenham capacidade, no caso do relator, de colocar o argumento com questões que são fundamentais para trazer a verdade, porque a CPI, a CPMI, ela não tem a função de botar ninguém na cadeia, ela tem a função de trazer a realidade à vista de todos. É isso que serve uma CPI. Aí o que nós temos? Nós vamos ter uma relatora que, apesar do que o Mano falou, é isso mesmo, ela pode de uma hora para outra aloprar lá e dizer, não, eu vou seguir o meu eleitorado, eu quero ver qual é. E ela começa a trazer alguns fatos. Eu não acredito que quando você tem uma presidência que define o rito, a velocidade, define a pauta, se eles vão conseguir trabalhar de uma maneira em que eles vão buscar o esclarecimento dos fatos, que era isso que nós gostaríamos. Agora, eles podem tentar travar de alguma maneira a CPI do MST, atrapalhando de todas as formas possíveis, porque ali nós temos uma outra CPI que vai buscar os fatos e pode puxar novelos que vai cair em muita gente. E lá você tem um relator que é brilhante, porque ele vai saber fazer as perguntas certas, e você tem um presidente que está alinhado com a necessidade de trazer a verdade dos fatos. Então ele vai botar nas audiências, na lógica, no cronograma, na velocidade, ele vai colocar tudo da forma adequada. Lá a gente pode ter alguma coisa importante. O problema é esse. As CPIs e CPMIs, elas têm por função colocar holofote, colocar luz no fato para que a sociedade veja a realidade e não as narrativas.
Agora, se você tem indivíduos como estes que estão na CPMI, ocupando os cargos que definem como esses fatos serão apresentados, você já não espera muita coisa. Aí vem mais uma vez, o governo ganha com isso? Não. Mais uma vez, quem vai ganhar é o Lira. Nós estamos cada vez mais observando a construção, não é um semipresidencialismo, que é um tipo de porcaria que eu não gosto, tá? Esse regime de governo, para mim, é uma porcaria, o semipresidencialismo. Mas nós estamos vendo um presidencialismo que o primeiro-ministro vai se configurar, quando a gente vê até o recorte e a reorganização dos ministérios. O que a Câmara fez? Quem vai mandar nessa jossa aqui sou eu. E ministro que não tem bancada foi desidratado. Dançou. Então, é isso aí. Só que o parlamento está falando quem vai mandar nessa jossa sou eu, só de um lado, só onde tem orçamento, só onde tem barganha. Do outro lado, que deveria olhar e botar o dedo, porque é competência do parlamento, eles abaixam com tranquilidade. Fantástico, Ricardo, é isso mesmo, porque o povo vai sair perdendo. E olha, a preocupação que está ali é só com poder. Então, você acha que eles estão preocupados com a racionalidade do governo, a racionalidade da máquina pública? Não. Veja, eles não se preocuparam agora na votação que eles vão fazer. Em 6 dias, não são 6 dias úteis, não são 6 dias cronológicos, são 6 dias parlamentares, significam 2. Eles vão tentar decidir em 6 dias uma medida provisória e eles já falaram, não, a gente não está preocupado com o número de ministérios, a gente está sabendo que está preocupado em saber quem manda. E aquele que vai mandar tem que estar aqui comigo, porque toda vez o presidente vai vir aqui beijar na minha mão. Eu vou olhar para ele, colocar o meu anel senatorial romano, beija, otário, porque você achou que ia mandar em todos nós. Você é que é a criança aqui. Ou seja, e aí nós estamos vendo um fenômeno raro, a ascensão de um primeiro-ministro que vai governar, como a Angela Merkel. Agora o problema é saber, o Arthur Lira está preocupado com o povo brasileiro ou ele está preocupado apenas com as delícias do poder? Esse é o grande problema para nós.